este sobrinho de Abraão, o homem de Deus, o pai da fé. Em um determinado momento, Abraão, ele fica sabendo que o sobrinho dele está passando por um perigo. Homens malvados entraram em guerra contra o sobrinho dele, roubaram tudo que ele tinha e ainda levaram ele e a família dele como escravos. Essa notícia, então, chega até Abraão e nós vemos isso em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14, o versículo diz assim: quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro. E é interessante porque Abraão não vivia mais com o sobrinho dele, eles moravam distantes. Mas ele fica sabendo que o sobrinho dele está em perigo. E ele podia muito bem ter pensado assim: quer saber? É um problema dele. Foi ele que se meteu com pessoas erradas. Ninguém mandou ele andar perto daquelas pessoas. Eu tenho mais o que fazer. Abraão podia ter pensado isso. Mas dentro da nossa caminhada com Deus, é importante a gente lembrar que os homens são chamados para cuidar, para proteger os seus parentes, a sua família, o seu irmão, a sua mãe. Mesmo você, filho, também é chamado como homem para proteger a sua família. E nós precisamos nos lembrar que esse é o chamado de todos nós, estarmos atentos às necessidades das nossas famílias. Homens de Deus, eles estão sempre de ouvidos abertos, de olhos abertos, para saber o que está acontecendo à volta deles, se eles podem ajudar alguém. É quando a sua mãe chega do supermercado e precisa descarregar o carro com um monte de sacola. E você, homem de Deus, não importa se você tem 4 aninhos, 5 anos ou 25, você, homem de Deus, está atento para ver, minha mãe precisa de ajuda, eu vou lá pegar sacolas. Homens de Deus estão sempre atentos para saber se eles podem ajudar pessoas. Afinal de contas, essa é a verdadeira religião. Como o apóstolo Tiago nos lembra, lá em Tiago capítulo 1, versículo 27. A verdadeira religião é ajudar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, ou seja, ajudar aqueles que mais precisam. Homens protegem. Homens estão atentos aos perigos e às necessidades à sua volta. Abraão ficou sabendo. Mas sabe o que é interessante? Abraão ele vai agir. Olha o que o texto diz. Mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos. Ele saiu em perseguição aos inimigos. Abraão não tinha nada a ver com a história, mas ele foi proteger o sobrinho dele. Ele perseguiu os inimigos. Ele os atacou e assim os derrotou e perseguiu até roubar ao deserto de Damasco, recuperou todos os bens e trouxe de volta o seu parente, Ló, com tudo o que possuía, juntamente com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Sabe por quê? Porque homens de Deus protegem as suas famílias. E é sobre isso a história de Abraão. Abraão está aprendendo que se ele quer ser de fato um homem temente a Deus, não é sobre ele. Não é para que ele cresça, mas é para que ele cuide e abençoe, inclusive proteja aqueles que Deus confiou a ele. E nós, enquanto pais, somos chamados a proteger os nossos filhos. Proteger as nossas esposas. Protegê-los sim, fisicamente, se necessário, mas protegê-lo muito mais do que isso, emocionalmente, relacionalmente, com quem são as pessoas que eles estão andando. E se eu não conheço, se eu não estou atento, como é que eu vou protegê-los? Como eu vou saber os perigos que eles passam se eu não estou atento à vida que eles estão vivendo? Se eu sou um pai disperso, eu não vou perceber os perigos que a minha esposa pode estar correndo. Perigos relacionados a ouvir muitas vezes muito mais a voz da cultura do que a palavra de Deus. Perigos relacionados a amizades que não deveriam estar na vida dos nossos filhos ou dos nossos cônjuges ou nas nossas, mas porque nós estamos desatentos, começamos a permitir e nos permitir andar com pessoas que não deveríamos andar. Pessoas malvadas, que nos ensinam a fazer coisas erradas. Por isso, pais protegem, homens protegem. Sabe qual é a maior tristeza da minha vida? O momento mais triste da minha vida? O Café perguntou isso aqui para vocês. E o momento mais triste da minha vida, todo momento que eu penso em algum momento triste na minha vida, eu me lembro desse dia. Quando eu tinha 13 anos de idade. A idade de alguns de vocês aqui. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu estudava na mesma escola que a minha irmã. E E na época, minha irmã tinha 11 anos. Ela tem 2 anos a menos que eu.
E um dia, enquanto a gente estava indo embora, o sinal tocou e todo mundo saía, e a gente estava indo embora e eu vi de longe, não muito longe, mais ou menos aqui onde está essa câmera, um pouquinho para frente, perto de mim assim, mas não do meu lado. Eu vi uma menina caindo, a escada. Ela caiu da escada e se ralou inteira. E quando eu olhei, era minha irmã. E todo mundo começou a fazer o quê na escola? Dar risada dela. E sabe o que eu fiz? Nada. Eu fiquei com vergonha, porque estavam rindo dela. E eu não ajudei ela. E toda vez que eu penso em um momento triste na minha vida, eu penso, eu fui um covarde. A minha irmã estava com sangue na perna, com sangue na cara, e eu fiquei com vergonha de ajudar ela. Eu não protegi a minha irmã. Eu fui fraco. Eu já pedi perdão para ela, eu já pedi perdão para Deus, mas toda vez que eu me lembro que eu existo para proteger as pessoas, inclusive os meus filhos, os meus amigos, eu me lembro dessa história. Eu já falhei em proteger uma pessoa, e dói muito quando a gente sabe que a gente podia ajudar e não ajudou. E eu tinha 13 anos, e agora eu tenho 40. E eu me lembro desse dia como se fosse hoje. Então, quando nós olhamos para a história de Abraão, o que Deus está chamando Abraão é para ele sair da passividade. Homens de Deus não são passivos. Alguém vai resolver. Filho, eu preciso de ajuda. Eu estou jogando. Agora não dá. Deixa eu só passar essa fase. Não, homens de Deus protegem. Homens de Deus ajudam. Levantam, vão lá e socorrem. A mãe, a irmã, o pai, o filho. Nós precisamos proteger as nossas famílias, emocionalmente, espiritualmente. Nós precisamos saber o que os nossos filhos estão trazendo para dentro das mentes deles. Através dos joguinhos que eles jogam. E eu não estou dizendo de proibir, eu estou dizendo de talvez de jogar junto, para conhecer, para saber. Eu não estou dizendo para você ser aquele que vai travar tudo, não é isso. A sua família você resolve como você quer administrar, mas pelo menos para conhecer, para saber o que está acontecendo ali. Os tipos de conversas que ele tem, os tipos de amizades que eles têm. Mas para isso, nós precisamos começar a proteger o nosso próprio coração. Nós precisamos começar a proteger a nossa própria santidade, se queremos protegê-los também. Precisamos proteger a nossa família financeiramente, tomando cuidado para não nos deixar levar, por exemplo, por joguinhos de azar. Eu trabalho tanto, o dinheiro é meu, eu vou só brincar um pouquinho. E daqui a pouco você está prejudicando a sua família inteira. A sua família inteira. Há um tempo atrás eu tive que ajudar uma família que estava em processo de divórcio. Porque o pai tinha perdido tudo em apostas. Ele perdeu a casa deles. Por causa de apostas. E nem estava tão na moda assim as bets como está hoje. Estou falando de coisa de 3 anos atrás. Agora está pior ainda. Agora está pior. Nós precisamos proteger. E filhos, vocês precisam aprender com o papai. Os pais de vocês, quando ensinam a vocês sobre como fazer as coisas, como pensar, como agir, eles estão ensinando vocês a serem homens que um dia vão proteger as suas famílias. As suas famílias. Mas é interessante porque o texto diz o seguinte para nós. Abraão foi lá e protegeu o sobrinho dele. Mas sabe o que o texto também diz? Olha que interessante. Mandou convocar 318 homens treinados, nascidos em sua casa. Isso me lembra um outro herói. Qual é o principal poder do Batman? Vamos lá. Não é ser rico, não. É mais do que isso. É ser preparado. O Batman é muito inteligente, ele usa a inteligência dele para estar sempre preparado. Ele sempre pensa no que pode acontecer. E é interessante porque quando a gente olha aqui para Abraão, ele tinha na família dele, agora que ele estava cuidando da sua própria fazendinha, ele já tinha deixado o pai dele, ele estava cuidando das terras dele, e ao longo do tempo, ele foi tendo funcionários, vamos usar essa expressão, que dentro do contexto da família dele se tornariam, se necessário, soldados, porque nessa época ele já tinha mais de 80. Mas ele foi para a guerra também. Ele era bom de briga, esse vovô aqui. Mas ele não foi sozinho. Ele estava preparado para proteger a família dele. E nesse sentido, então, nós precisamos estar preparados para proteger as nossas famílias. E a melhor maneira de nós nos prepararmos para proteger espiritualmente as nossas famílias é conhecendo a palavra de Deus. A melhor maneira para eu estar preparado para proteger a minha família emocionalmente, é conversando com os meus filhos, sabendo o que acontece na vida deles. É conversando com meus pais, contando tudo para eles, não tendo medo e vergonha de falar o que acontece. E vocês, pais, tendo a sabedoria para ouvir, talvez sem julgar, sem já fechar a porta e dizer, moleque, o que é isso?
Nós precisamos estar preparados emocionalmente, como foi dito aqui, da inteligência emocional de algum irmão. E é isso, porque às vezes os nossos filhos vão trazer problemas, que talvez vão nos assustar. Mas a gente vai ter que estar preparado para dizer, poxa, filho, que bom que você me contou esse seu pensamento. Que talvez o seu coração seja, meu Deus, que pensamento assustador. Mas se você disser isso para o seu filho, talvez você crie uma barreira com ele. E foi sobre isso que a gente falou hoje cedo. Mas talvez, filho, que bom que você compartilhou com o papai esse pensamento, essa sua ideia, mas olha, vamos conversar mais sobre isso. Não é assim que a gente tem que pensar. E a partir daí ajudá-los. Preparado para saber que às vezes o seu filho não vai em algum momento querer demonstrar a mesma fé que você. E você insiste tanto nisso. E talvez ele vai te assustar. Mas a sua reação pode comunicar mais do que qualquer outro tipo de conversa que você tenha com ele. Nós precisamos estar preparados para treinar os nossos filhos para amarem a Deus, para obedecerem a Deus. Mas a gente treina eles à medida em que a gente obedece, à medida em que a gente teme, à medida em que a gente conhece. Nós precisamos preparar os nossos filhos, inculcando na cabecinha deles valores, conceitos, amor, temor por Deus. E como é que eu faço isso? Praticando. Porque as nossas palavras, elas podem, de fato, até agregar algum valor, mas é o nosso exemplo que convence. Então, se eu não pratico aquilo que eu ensino, eu sou hipócrita. E o meu filho vai perceber. Então, se prepare praticando. Se prepare amando. Você quer ensinar o seu filho a amar a família dele? Ame a sua. Você quer ensinar o seu filho a temer a Deus? Tema você. Você quer ensinar o seu filho a administrar bem os recursos? Administre. Viva, pratique. E à medida que você faz isso, você está se preparando e preparando ele para o mesmo. Homens de Deus também estão sempre preparados, porque problemas virão. Nem sempre tudo vai ser momento de alegria. E vocês compartilharam momentos difíceis aqui. E a vida é assim. Repleta de momentos felizes, mas de momentos difíceis também. Às vezes vocês vão estar bem e às vezes vocês vão brigar. E nesses dois momentos, a gente precisa estar preparado para se reconciliar, para pedir ajuda de Deus, muitas vezes para começar de novo. Homens de Deus estão atentos à sua família. Irmãos mais velhos, adultos, jovens, lembre-se que você não está na sua casa apenas para almoçar, jantar, tomar banho. Você está lá para pastorear, para proteger um povo que Deus confiou a você. Filhos, vocês têm que aprender a cuidar da família de vocês também. Toda vez que eu saio de casa, eu viro para o meu filho de 5 anos e digo para ele, 4, agora você é o homem da casa, proteja sua mãe e suas irmãs. Proteja a mamãe e as irmãs. E quando eu chego em casa, ele vem todo feliz dizendo, papai, eu protegi elas. E eu falo, aconteceu algum problema? Ele, não, graças a Deus. Ele sabe, ele é espertinho, é um picareta, figuraça. Mas ele já entendeu que ele precisa proteger elas. Homens de Deus protegem a sua família, tal como o Superman protege a humanidade. Mas homens de Deus se preparam para as adversidades da vida. E nós os preparamos para as adversidades que virão, através do conhecimento, do amor, do relacionamento com Deus. Por isso, absorvam aquilo que vocês aprendem na igreja. Absorvam aquilo que vocês aprendem do pai de vocês. Que quando o papai de vocês senta com vocês para conversar com vocês, para ensinar alguma coisa, é para preparar vocês para viver uma vida que não vai ser sempre fácil e feliz. Vocês também compartilharam momentos difíceis, não é? Mas sabe por que vocês venceram esses momentos difíceis? Porque Deus estava lá. Deus estava com vocês. Abraão mostrou fé quando ele protegeu a família dele. Abraão mostrou fé quando ele se mostrou preparado para proteger a família dele. Nós precisamos estar preparados. Mas sabe o que é mais legal nessa história toda? Porque quando nós olhamos para esse texto aqui, Abraão está representando alguém muito maior. Abraão está representando alguém muito mais poderoso do que ele. Abraão está representando alguém que não veio proteger só a família dele. Abraão está representando alguém que veio proteger todos nós. Jesus. Porque o nosso maior herói não é o Batman, nem o Superman. O nosso maior herói é Jesus. Aquele que realmente fez tudo o que precisava para nos proteger contra o nosso maior inimigo, a morte. Aquele que se demonstrou e se demonstra hoje preparado para nos ajudar em qualquer situação. Porque é isso que a Bíblia diz. Ele nos protegeu da morte. E hoje, ele está preparado para nos ajudar em qualquer problema que a gente tiver. Por isso, homens de Deus, protegem as suas famílias, mas não na força do seu próprio braço.
Eles protegem as suas famílias na dependência e na confiança do verdadeiro e grande herói, Jesus. Amem Jesus. Temam a Jesus. Confiem em Jesus. Deixe que Ele proteja vocês e ensine vocês a protegerem outros também. Eu quero orar por nós, pedindo que o Senhor nos ajude a nos lembrar que homens de verdade, assim como Abraão, precisam proteger os seus amiguinhos, proteger a sua mamãe, proteger até as suas irmãs, proteger a sua família. Senhor, eu te agradeço porque quando nós olhamos para a tua palavra, ela nos lembra de alguns princípios tão importantes. E um deles que há muito tem sido negligenciado é o fato de que nós estamos nas nossas famílias para proteger uns aos outros. Proteger das trevas, proteger dos homens maus, proteger de nós mesmos. Eu peço que o Senhor abençoe rica e poderosamente cada papai aqui, para que eles possam proteger as suas famílias. Com a ajuda do Senhor, que eles estejam preparados para lidar com as adversidades. E quando eles não souberem o que fazer, como ouvimos hoje de manhã, que eles peçam conselhos, peçam ajuda, mas que eles não desistam de proteger. E eu peço pelos meninos aqui, que ainda não são responsáveis pelas suas próprias famílias, que o Senhor ajude esses garotos a crescerem com um senso de responsabilidade que todo homem deveria ter. Homens existem para proteger os mais fracos, os indefesos, aqueles que precisam de ajuda. Que possamos ser homens de fé, homens que protegem e que são protegidos pelo Senhor. Em nome daquele que é o nosso grande protetor, em nome de Jesus. Amém.